Pessoal, vamos para o nosso terceiro módulo. Espero que tenham prestado bem atenção no primeiro módulo e no segundo, que tenham feito as atividades, né? São aquela provinha de 10 questões. No nosso terceiro módulo, a pergunta é: por que alguém se torna dependente? Então, o módulo ele tem a ver com a dependência e os fatores associados. E nós vamos responder isso de acordo com o andar da nossa aula. Muito se ouve falar sobre dependência química, né? Porém, pouco se sabe verdadeiramente. Então, assim, a dependência em si é conhecida também pela necessidade incontrolável de usar um tipo de substância de forma que seja compulsiva, de forma contínua, né? A pessoa é acometida desse mal e ela acaba sofrendo vários distúrbios mentais e físicos. Consequentemente, o seu comportamento se altera, né? O que pode causar muitas mudanças negativas na sua rotina, também das pessoas ao seu redor, que é a famosa codependência. A longo prazo, a dependência química pode ser fatal ou favorecer o surgimento de diversas sequelas. No entanto, é uma doença que tem cura, e o primeiro passo para a gente que está nesse processo, trabalhando, que a gente está nesse processo buscando conhecimento ou transmitindo informação, é se informar corretamente. Então, pessoal, a gente pode afirmar, né, pela UNODC, pelo CID-10, pela OMS, que a dependência química é uma doença crônica. Então, ela é considerada uma doença crônica que pode ser tratada. Então, a pessoa dependente geralmente apresenta mudanças progressivas de comportamento que fazem o organismo se adaptar à droga. Por conta disso, a dependência química também é caracterizada como um transtorno mental realizado ao uso de substâncias. De acordo, como eu te falei, da UNODC, que é o United Nations Office of Drugs and Crime, aproximadamente 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas, o que corresponde a 4,8% da população adulta do planeta. No mundo, somos quase 25 milhões de pessoas que são dependentes químicas. Então, continuando, né? Somente na América do Sul, o número aumentou de menos de 2 milhões para 2,25. Ainda a ONU afirma que o crescimento do uso de droga no Brasil foi o principal fator para essa elevação da taxa de consumo. Vamos para um dado importante, tá? História é conhecimento e é importante para o nosso curso. Em 1964, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, reconheceu que o uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas se caracterizam como uma dependência e não como um vício ou uma habituação. Isso porque a pessoa que é dependente não consegue controlar o seu desenvolvimento, da sua escolha, causam modificações clínicas em seu funcionamento cerebral. A doença, portanto, nada tem a ver. Desde 1964 sabe disso. Até hoje tem pessoas que fazem de conta que não sabem. A doença nada tem a ver com falta de caráter, ausência de força de vontade ou mau comportamento. É uma dependência, é uma doença crônica. Aí a gente vem para as causas da dependência química. A pergunta é: por que uma pessoa se torna dependente? Vamos para as causas, né? Falamos isso nos módulos, vamos entrar aqui agora. A dependência de uma ou mais substâncias pode acontecer logo no primeiro uso. Não existe uma regra ou uma causa única, pois há pessoas que têm certa predisposição para a dependência química, enquanto outras podem estar sujeitas a elas após alguns usos. Então, segundo os especialistas, existe uma somatória de fatores de risco, né? E esses fatores em si, eles influenciam a vida do indivíduo, fazendo com que a probabilidade dele se tornar um dependente químico aumente. Esses aspectos são de ordem psicológica, biológica, social. Juntos, eles são conhecidos como fatores biopsicossociais. Então, assim, eu preparei um material, eu vou estar aqui falando para vocês, para a gente não fugir em momento algum da literatura. Eu gosto muito de estar falando e estar olhando a literatura para a gente conseguir ir passando de forma fidedigna. Como falava muito o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, né, um grande pesquisador da área, independente da abordagem que ele siga, o aspecto biológico tem muito a ver com a hereditariedade, características que são transmitidas dos pais para filhos. Nós vamos falar
dos aspectos biológicos, que tem a ver com a hereditariedade, características que são transmitidas dos pais para os filhos, ou com a genética que diz respeito sobre como o organismo metaboliza o uso de uma determinada substância e o potencial dela causar uma dependência no futuro. Além disso, a tolerância em relação a uma droga e a ocorrência de síndrome de abstinência também se inclui dentro de aspectos biológicos de uma pessoa. Esses são os fatores mais importantes que podem influenciar o desenvolvimento de uma pessoa dependente químico. E a pergunta é, como uma pessoa se torna dependente? Voltando para ele. Então, o aspecto biológico, né? O psicológico, né? São aqueles que envolvem dificuldades de lidar com frustrações, resolução de problemas, trauma de infância, sintomas de depressão, tristeza sem motivo, quadros de ansiedade e qualquer outro sentimento ligado ao psicológico. Esses fatores podem estar diretamente ou indiretamente relacionados com a dependência química. Cada pessoa apresenta um caso clínico diferente, logo não é possível chegar a uma única resposta para o problema. Aí a gente vai nos aspectos sociais, né, que a gente viu, biológico, psicológico, estamos indo agora para o social. Já os aspectos sociais são mais abrangentes, são mais abstratos, né, tem a ver com um ambiente, possamos dizer, vegetativo, um ambiente negativo em casa, que pode favorecer ou facilitar, inclusive, o uso de alguma substância. Até a incidência, pessoal, de pontos de tráfico de drogas perto do local onde a pessoa vive. Outros aspectos como mídia, televisão, rádio, internet, o poder de influenciar e favorecer o uso de substâncias como o álcool e o cigarro. Uma escola, uma universidade também faz parte de fatores sociais, pois são um dos princípios ou locais onde o indivíduo pode sofrer o bullying, né? Algum tipo de violência verbal, física, né? O que a gente considera o bullying, pressão, né? Pelo enquadramento a determinado grupo. Resumindo, pessoal, é a soma de todos ou alguns desses aspectos que explicam a dependência química no ser humano. E aí a gente fala um pouco dos fatores de risco e proteção, né? Então, assim, também existem alguns fatores de risco e os de proteção que podem aumentar as chances de manter uma pessoa afastada do desenvolvimento de uma dependência química ou então aproximá-la do uso da droga. Por isso é também importante avaliar o paciente em termos de fatores de risco e proteção. Então, os fatores de proteção, muitos estão questionando, mas o que são fatores de proteção? São aqueles que protegem a pessoa para que ela não seja induzida ao consumo de droga. Eles podem envolver habilidades sociais, como cooperação, habilidade para resolver problemas, vínculos positivos com pessoas, instituições e valores, autonomia e autoestima desenvolvida. Aí a gente fala muito da igreja evangélica, católica, de estar ali no projeto, no processo, dentro de um grupo que busca a contramão do uso da droga. E aí, vários grupos dentro do processo de saúde mental questionam essa colocação aqui do professor Hugo em relação a esse assunto, porque eu realmente creio que tudo aquilo que te afasta de um processo do uso é benéfico, como as comunidades terapêuticas. Aqueles que já usaram e são dependentes químicos estão dentro da comunidade terapêutica, eles estão passando por um processo de amadurecimento, de reinserção dentro de um novo processo com um novo grupo que ele não tinha. É único e exclusivamente dentro disso que a gente fala da importância das CTs, mas não está nesse tópico, que é um tema que mexe com a gente bastante. Então, os fatores de risco são aqueles que aumentam a exposição, né, pessoal? Então, assim, das pessoas ao uso de droga, como a insegurança, a insatisfação com a vida, sintomas depressivos, curiosidade, a busca incessante pelo prazer, né, pela aquela adrenalina. Então, dentro desse processo, nós falamos sobre os fatores de risco e proteção, né? Aí a gente, continuando, né, o nosso processo, a pergunta é fatores, né, que levam à dependência. Por que a pessoa se torna dependente? Aí a gente viu que é um meio social, a gente viu que a dependência química tem um aspecto psicológico, biológico, social, a gente viu que é uma doença crônica
Também a gente pode falar um pouco que a droga em si, ela provoca bem-estar e felicidade, um falso bem-estar, uma falsa felicidade, e faz com que a pessoa sinta-se à vontade de usar ela novamente. Ah, vou usar de novo porque me dá aquele frisson, me dá uma coisa boa, né? Aquele primeiro uso. Entretanto, esse consumo repetitivo e a longo prazo dessa substância causa efeitos bastante nocivos à saúde. Então, em relação à saúde, né? Os neurônios que garantem o bom funcionamento da atividade cerebral podem sofrer lesões irreversíveis, diminuindo a capacidade de pensar, raciocinar. Além disso, outro transtorno mental pode surgir como depressão, síndrome do pânico, a esquizofrenia. Aí tem a questão da saúde, que aí tem câncer, como hepático, né, que também pode aparecer. Numa relação do processo do uso da droga, se relacionar com outras pessoas sem proteção e contrair doenças como AIDS, hepatite, né, o isolamento da família, dos amigos próximos. Então, todo esse processo dentro do nosso terceiro módulo é importante para a gente formar como se dá o indivíduo se tornar um dependente. Então, a gente já recapitulou, né, toda a questão dos aspectos biológicos, sociais, né, também é uma doença crônica, falamos dos fatores de risco, e a gente entra um pouco dos sintomas, né? O sintoma da pessoa com dependência química, né? Tá, ok, ele é dependente, mas qual é o sintoma? Como a gente sabe, né? Então, nem sempre é fácil identificar esses sintomas em alguém, né? Isso porque a dependência química é um transtorno que ocorre de forma progressiva. Ou seja, os sintomas vão ficando cada vez mais agudos conforme o uso. Uma pessoa com dependência química geralmente apresenta os seguintes sintomas, né? Um forte desejo ou compulsão pela substância, que é aquela fissura, né? Dificuldade em controlar o uso em termos de início, término, quantidade, sempre quer mais. Presença da síndrome de abstinência, né? Maior tolerância a determinadas substâncias, continuidade do uso a despeito da consciência dos prejuízos que ela traz. Não, vou usar, não faz mal nenhum. Isso é só o que estão falando, não faz mal nenhum. Abandono progressivo do comportamento, de hábitos pregressos, né? Então isso a gente forma, né, os sintomas das pessoas com dependência química. Aí a gente vem, mas esse forte desejo ou compulsão pela substância, o que é que seria? Explica melhor pra gente aqui no módulo 3. A fissura ou craving, vocês pesquisam craving, é a mesma coisa que fissura. Consiste num forte impulso, né, quase incontrolável do dependente químico que consumiu uma substância. Então esse sintoma é visível em quase todas as pessoas com esse transtorno. Então o usuário, né, o dependente, pode já ter usado a droga anteriormente, né? Antecipa em sua mente as sensações de prazer e os alívios obtidos. Por isso surge o desejo compulsivo pela próxima ocasião de uso. Então, aí a gente... Mas essa dificuldade que está falando em controlar o uso, o que seria, né? Passa para a gente. É uma consequência da fissura, pois em função do impulso pela droga, o dependente químico, pessoal, não possui um bom senso para doar as quantidades a serem usadas. Então, o dependente químico, ele não vai controlar, não é assim, ó, separei para hoje, separei para amanhã, não, ele quer usar tudo, ele fica sem o dinheiro, e aí ele rouba, ele tira de casa, ele fica incontrolável, ele não consegue controlar, ele perdeu o controle perante sua vida. E aí a gente entra também, no processo da síndrome de abstinência, que a gente falou no módulo anterior, inclusive tem questão sobre ela, que consiste em crises sintomáticas, né, decorrentes da falta do uso da substância, como náuseas, enxaquecas, tremores, delírios ou alucinação. Nós falamos muito dela, bastante. E aí entra dentro de uma continuidade do uso de substância, apesar das consequências negativas. Mas por que continuam usando, sabe onde vai dar? A consequência é negativa. E quem está aqui assistindo a aula já tem um conhecimento sobre o assunto e sabe onde leva, né? Temos inclusive vários acolhidos de comunidades, temos várias pessoas que estão passando por um processo de recuperação que estão assistindo hoje essa aula.
E aí a gente fala essa continuidade do uso de substância, apesar de saber da sua consequência negativa, se dá por quê? Tem alguma explicação científica, genética? Uma pessoa que usa droga uma vez e ela percebe consequências negativas, para de usá-la. Já a pessoa com a tendência à dependência química permanece usando a substância, mesmo que traga problemas para o seu corpo ou para a sua vida. Quem sofre o transtorno apresenta uma série de problemas pessoais. Então, assim, isso aí é clichê o que eu estou falando, mas usou, dependente, a vida foge do controle, perde, está trabalhando de advogado, perde, está trabalhando de administrador, perde o processo, não consegue chegar cedo, não consegue cumprir regras, furta o que tiver em volta, furta dentro de casa para poder usar, em geral, vários transtornos dessa continuidade do uso da substância psicoativa. Aí tem também o abandono progressivo de comportamentos e hábitos, né, pregressos, né, que alguém que tenha interesse, por exemplo, de praticar uma atividade física, cultural, passa a deixar de praticar, tudo que a gente já falou, né? A gente entra numa parte bem interessante, pessoal, que é os grupos de risco, né? Então, dentro desses grupos de risco, a dependência química pode se desenvolver em qualquer pessoa que faça uso da substância entorpecente. Porém, certas pessoas compõem os grupos de risco, onde a chance da dependência é relativamente maior. São elas, adolescentes, nossos jovens, homens adultos e pessoas com histórico familiar de alguma dependência. A adolescência, vamos falar dela, é um período de grandes transformações, tanto no ponto de vista fisiológico quanto no ponto de vista psicológico e social. Novas responsabilidades surgem, maiores expectativas começam a ser depositadas sobre o adolescente. Logo, a família não é mais a maior referência para aquele adolescente. Os amigos passam a ser os mais importantes na sua formação de imagem. A gente tem as tribos, os grupos, essas questões que acontecem muito em escola, né, que formam os grupos, estão ali sempre reunidos, e o que os amigos falam, querem se vestir para os amigos, as opiniões são emitidas pelo que os amigos pensam, e a família perde um pouco da sua referência. Aí surge uma grande pressão, né? E uma pergunta que me fizeram um dia em uma aula: professor, mas nesse módulo, sobre o módulo do que a pessoa, como a pessoa se torna dependente, um adolescente ele se torna dependente por quê? Né? Eu respondi falando da grande pressão que é para ser aceito socialmente, que por conta desses fatores, os jovens e adolescentes de 15 até 24 anos, isso é estudo, tá? Tem maior chance de desenvolver os quadros de dependência química, principalmente com o álcool, aquela baladinha, né? Tá saindo ali com aquele grupo, compra aquela bebida e vai beber. Homens adultos também têm mais chance de se tornarem dependentes químicos. O risco aumenta a partir dos 26 anos, sobretudo em função da grande frequência de festas com amigos, do ambiente social em si, além do consumo das drogas, que é uma coisa corriqueira nessas festas. O adolescente ele se torna um alvo maior. Então, já as pessoas que têm, né, ou tiveram algum familiar próximo, né, um pai, um tio, um avô, com história de dependência química, também faz parte do grupo de risco. Porque o ambiente familiar torna-se hostil. Elas podem se deixar até mesmo se influenciar pelos hábitos. Além disso, parece que tem uma tolerância genética maior para algumas substâncias. Podem transmitir isso para os filhos. Então, realmente é preciso cautela, né? E a gente até no próximo módulo vai entrar nos tratamentos, né? No 5º módulo, se eu não me engano, no 4º módulo, vamos entrar nos tratamentos mais efetivos sobre isso, as etapas do tratamento, né? Mas eu já ressalto aqui a importância nesse processo todo das equipes multidisciplinar, né? Das intervenções específicas. Então, voltando, o nosso processo em si do módulo 3 foi: quais são os fatores? Por que uma pessoa se torna dependente? Então a gente viu que é uma doença crônica. Existem vários fatores biológicos, sociais, né? Os aspectos em geral, né? O uso da substância, o primeiro uso, a síndrome de abstinência.